Todos e a todas deste Brasil. Vamos começar mais uma live sobre educação de filhos. Isso é legal, muito bom. Educação de filhos. Com a minha amiga das antigas, a Andréia. Vamos convidando a galera aí, educação de filhos. Se você tem menino, você participa. Se você não tem menino, você participa também. Afinal de contas, eu espero que você que não tem menino, que um dia você tenha menino. Mesmo se você não tenha menino, você vai aprender para poder ajudar seu sobrinho, sua amiga, quem está passando por dificuldade aí. Menino com TOD, menino que é birrento mesmo. A gente tem que separar tudo, né? Transtorno psiquiátrico, de problemas de educação. É uma miscelânea, tem hora que é difícil mesmo. Tem 3 filhos, é complicado o negócio. Então vai chamando aí, gente. Vai chamando o pessoal, que nós vamos bater papo hoje. É um tema bem interessante. A Andréia é das minhas épocas das antigas lá na Lagoinha. Casada com o Jimmy, ela vai se apresentar. Você é vovó de 4, Beatriz. Parabéns. Que espero que você tenha a oportunidade de ser vovó de mais pessoas ainda. Elisângela, Pique de Mãe, Pati, boa noite, Kellen, Karen. Vamos convidar a galera aí que hoje o tema é bom. A Dani está por aí também. Hoje é quinta-feira, amanhã é sextou. Nossa, que fim de semana. Essa semana eu trabalhei demais, gente. Misericórdia, só Jesus nesse mundo. Tá todo mundo indo no psiquiatra. Que é isso? Temos que orar por esse Brasil. Muita pressão espiritual essa semana, vocês sabem disso. Uma semana espiritualmente terrível nesse Brasil. Terrível, 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 terrível. Existem coisas que a gente não precisa ser assim fanático, nada disso não, mas tá tão na cara, né, gente? A gente tá uma semana onde espiritualmente a situação tá pesadíssima, a gente tem que orar pelo nosso Brasil, né? Então, para que a gente possa ter tempos de paz, né? A situação não é só carne e sangue, como nós pensamos, né? Mas são principados e potestades. Então, se tudo que está acontecendo não estiver, que aconteceu essa semana, não demonstrar para você que você precisa de oração, de orar, né? Você está um crente muito anestesiado. E nisso vem os filhos, né? A dificuldade absurda de criar filhos nesse mundo tão líquido, tão doido, tão maluco. Deixa eu colocar aqui a André, então, e as prosas dela. Vai ser legal. Andréia, cadê você, minha filha? Já chamei ela aí, ela deve estar entrando. E Andréia, tá joia? Boa noite! Tá maquiada, arrumou o cabelo, olha pra Ai, você ver. gente, olha que chique, É, gostou? eu nem. Hoje eu vou te contar que eu não tive tempo. Eu nem pedi a cabelo nem de manhã. Mas Ah, tá mas o que bom. aconteceu? Não Ué, dá tempo. gente, Não dá eu tempo. Eu vou ter que conversar com acordo. a Simone. Ó, Vou hoje ter eu que conversar com a acordei. Simone. Chama a Dá Simone tempo. aí. Simone tá lá fazendo dormir a. Hoje eu acordei 5h45, aí fui correr umas 6 horas, aí eu chego umas 7, aí ajudo a arrumar os meninos, levo pra escola. Aí eu levo pra escola, a Simone busca. De lá eu já emendo pro consultório, né? Uau! Então, aí eu chego no consultório um tempinho antes de começar a atender, porque eu faço meu devocional lá e tá. Mas é um Sim, dia corrido, né? é isso mesmo. Tem dia que dá, tem dia que não dá. O importante é sempre que dá fazer, né? Ficar Exatamente. bonitinho. Mas eu aprendi, o André, é uma das coisas assim, disciplina é tudo, né? Para qualquer coisa, disciplina é tudo. Para criança é tudo, né? Porque a criança, por Exatamente. exemplo, que a gente vai falar hoje, né? A criança basicamente aprende por imitação, né? Então, assim, se a gente não Exatamente. tem disciplina, se a gente não tem rotina, realmente complica pra caramba. Sim. Uma das coisas que a gente tenta aqui em casa, né? Nem sempre consegue, mas como você mesmo disse, né? Tentando, 90% das vezes dá certo. Mas aqui, Uhum. conte-me sobre você. Para quem não conhece, quem é a Andréia? Conte a sua vida, entendeu?
Uau! Então, gente, eu sou a Deia Carter, Andréia Carter, casada com o maravilhoso Jimmy Carter. Oh, meu Aqui Deus. em casa todo mundo é Carter. Eu sou mãe da duplinha MM Carter, Miguel e Manuela, e eu trabalho com famílias, né? Há mais de 20 anos, Ismael. Você acredita nisso? Você tá velha, hein? Eu lembro de você na Lagoinha solteira. Nós estamos Ô, ficando Ismael, você velhos, para, Andréia. para com isso, Ismael. Não Nós revela a estamos minha ficando idade, velhos. não. Nós estamos ficando velhos, sim. Eu cheguei a essa conclusão. Quando eu vi o pôster lá da nossa live, eu pensei, estamos ficando velhos. Quando eu conheci a Sim. André, eu era solteiro e a André também. E nós, Sim, né? eu Então, lembro até hoje dos seus olhinhos brilhando para Simone, coisa mais pois é. linda. Eu lembro, eu lembro também dos seus olhinhos brilhando para o Jimmy, mas foi assim, tipo, foi o Jimmy que brilhou primeiro, eu acho, entendeu? Porque o Jimmy estava Sim, muito apaixonado, né? Entendeu? é verdade. Você fez de difícil, entendeu? Fiz, fiz de difícil. Você fez de difícil, Não, entendeu? mas aí essa história eu conto depois, porque eu fiz difícil por outros motivos, entendeu? Tava muito triste na época, mas aí é uma história que a gente conta depois, né? Então o Jimmy foi seu antidepressivo, entendeu? Foi. Nossa, sabe aquela pessoa assim que Deus manda para resolver o problema? E ainda mais o Jimmy, que é uma pessoa tão séria, né? Tão assim, Ah, né? muito. Né? Tão Seríssimo. séria, Nossa, entendeu? uma dificuldade. Ele é Mas sério aqui, como eu, né? é, mas aqui, o que nós vamos falar hoje? Conta aí, adianta a pauta pra galera aí. Então, gente, o assunto de hoje, assim, é um assunto bem desafiador, sabe, Ismael? Porque quando a gente fala sobre obediência, né? E principalmente o porquê que os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos nos desobedecem tanto. É um assunto que deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? E não importa se é na minha casa, se é na sua casa, enfim, em todas as casas nós enfrentamos situações de desobediência dos filhos. Só que durante esses 20 anos, né, que eu tenho acompanhado famílias, e quando eu vou conversar com essas famílias, é tão interessante, Ismael, que quando eles chegam para mim, eles já chegam assim, com um problemão, sabe? É como se já chegasse assim, eu tô tendo que apagar incêndio todo dia, eu não tô conseguindo resolver, né? Os meus filhos já estão se comportando de uma forma assim completamente inaceitável. E são várias as queixas. A gente sabe que a educação de filhos envolve muitas coisas, não é somente a questão comportamental, né? Mas a maior queixa dos pais quando eles chegam para mim é sobre questão de comportamento, de desobediência. Só que aí, sabe o que é interessante? Eu sempre faço a mesma pergunta. Quando eu pergunto sobre a rotina da casa, o que aconteceu desde a chegada dos filhos? Né? Como é que tá a sua vida? Me conta como é que é a rotina, o que aconteceu desde a chegada dos filhos. Normalmente, Ismael, as famílias vão me contando as coisas e eu vou identificando os mesmos erros, as mesmas falhas. E falhas essas que favorecem, né, o mau comportamento das Então vamos crianças. lá. Você falou das Vamos falhas. lá. Quais são as mais comuns? Conte aí pra nós. Que você percebe na sua jornada aí de educação de pais e filhos. Então, na verdade, o que acontece? A primeira falha é porque a gente não entende o papel influenciador de pais que nós temos. Enquanto a gente não entender que nós somos o espelho, que nós somos a influência, né? Que a primeira visão de mundo que os filhos têm é dada por nós. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos continuar falhando na educação dos nossos filhos. Por quê? Quando as crianças chegam, quem apresenta o mundo para essas crianças somos nós. A nossa forma de viver, a forma como nós falamos, como nós agimos, como nós reagimos. Se nós apresentamos o mundo de forma ansiosa, ou se nós apresentamos um mundo cheio de esperança e de possibilidades, nós é que apresentamos. Então, a primeira falha que normalmente os pais cometem quando as crianças chegam é não perceber que tudo que eles vivem, o comportamento deles vai refletir no futuro dessa criança. Não, Porque isso é.
Pode Não, você falar. falou é sério, é importante mesmo, porque você vê, antigamente a gente não tinha, né, a prova, né, o batom na cueca, né? A gente sabia que a treta na criança, na primeira e segunda infância, ela tinha uma repercussão maior Uhum. ao longo da vida, né? Tanto que, não sei com quem que eu tava fazendo uma live outro dia, a gente brincou que tinha que ter uma lei para ninguém abandonar a filha antes de 7 anos. Então, assim, para ninguém separar antes de 7 anos. Só pode Aham. separar depois de 7 anos e tal. Exatamente. E por quê? Porque até os 7 anos é o momento onde os pais estão lançando os fundamentos, os alicerces. Até os É, 7 anos é o momento que as crianças estão ali absorvendo tudo do que é esse mundo que elas vieram parar. Então eu costumo dizer que as crianças, elas escutam com os olhos. As crianças, elas não escutam com os ouvidos. Não adianta a gente falar, né? Elas escutam observando a nossa atitude. Então, por que até os 7 anos? Porque é exatamente até os 7 anos que fecha esse primeiro ciclo de vida da criança e é onde os fundamentos são lançados. Só que aí acontece um problema. Esse casal que tem a sua história, a sua forma de pensar a educação de filhos, a sua cosmovisão, que é a visão de mundo, o que eles entendem de mundo, as suas crenças, os seus valores. Esse casal que recebeu muito dessas crenças dos seus próprios pais, ou seja, eles aprenderam como criar filhos, muitas vezes se baseando na criação que eles tiveram, ou muitas vezes se baseando no que a mídia, no que a sociedade tem trazido para os dias atuais. Esse casal, eles vão construir nessa criança a crença deles. A criança vai aprender a agir de acordo com o que eles estão fazendo, com o que eles estão falando. Só que houve uma inversão de valores. não, só você falando aí, ó, isso aí é uma coisa importante, né? Porque a gente, esse serzinho, né, com uma personalidade que vai sendo formada, e aí a personalidade tem o temperamento, né, que é herdado. O temperamento não vai mudar muito, viu, gente? Vocês não vão conseguir mudar Sim. temperamento de menino. Temperamento é Uhum. uma coisa muito intrínseca, muito inata, né? Lógico que ele sofre influência do meio, né, gente? Mas quando você vai falar assim, vamos trabalhar a personalidade de uma criança, a gente vai estar agindo, tudo que o André está falando, diz respeito ao caráter, aos caracteres, né? As impressões, as marcas. E Exatamente. elas são registradas no cérebro, né? Essas marquinhas são cicatrizes que ficam nos neurônios, né? Armazenadas, que vão fazer com que as crianças tenham essas experiências armazenadas e elas vão determinar muito das respostas comportamentais que as pessoas vão ter à idade adulta, né? Por isso que o dano nessa primeira e segunda infância, ele é muito pesado na saúde mental, Muito. porque dependendo do machucado que você faz ou das negligências, né, você cria cicatrizes tão intensas que elas vão trazer repercussões para o resto da vida, né? Sim. Então, realmente, a, a, a criança, ela, lógico, né? A gente está falando aqui, a gente morre sendo influenciado, influenciando, né? Uhum. Mas é muito Doutrinários, né? importante que a gente tenha, né, Andréia, essa ideia do espelhamento, né? Que a criança, ela espelha, né? Que ela Ela reflete, que escuta com os olhos. ela não cria, né, nada. É o serzinho incapaz de absorver conhecimento por si só, né? Então ela vai Uhum. absorver do que ela observa, né? Mas aí continua Exatamente. falando aí. E aí, o que que acontece? Nossa, sua observação foi excelente, principalmente sobre essa questão das cicatrizes e dessas marcas que vão ficar na vida da criança, né? Principalmente nessa primeira e segunda infância. E E que são aí, biológicas, né, André? Eu deixo isso, sim, eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que é uma coisa que o comportamental não tem um substrato anatômico, assim, biológico, mas tem, né? exatamente. É, Exatamente. E eu ia falar exatamente sobre isso. Você tem até mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas, por exemplo, muitas das questões, né, do comportamento da criança se deve à imaturidade cognitiva dessa área sim, pré-frontal que nós temos, né? sim. Ou seja,
Eu acredito que você consiga até explicar isso melhor do que eu, mas devido a essa questão do cérebro, né, da imaturidade do cérebro. Mas essa área pré-frontal que fica bem localizada aqui na frente, ela é responsável, né, pelas questões de comportamento, de previsibilidade, consequências a longo prazo, juízo de valor, moral. E essa área nas crianças não é completamente formada. Então, como não é completamente formada, elas sempre dependem ali também de alguém sendo essa área pré-frontal para elas, né? Não, Você sim, mas concorda com eu isso? acho. E você falou da imitação, né? A imitação, ela não pode ser o espelhamento, né? Escutar, você falou com os olhos, né? Não pode ser um processo que a gente acha que ele é passivo, né? Que ele é Uhum. natural, que vai Não. acontecer por acontecer, né? Nós devemos ser ativos nesse processo, né? Nós temos que Intencionais. intencionais. Então, assim, porque senão fica aquela coisa, né? Muito solta, vamos deixar rolar. Então, Não, mas não, igual assim, aquela música Deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai ver para onde que essa vida vai te levar. a gente tem que ser ativo. Principalmente, né, num mundo com tanta treta, né? Como você Sim, disse das cosmovisões, né? Onde o nosso coração ele tem tantas concorrências, né? Porque as pessoas falam assim, era mais fácil criar, era sim, porque o coração uhum, tinha menos concorrências, né? As isso, concorrências não eram tão líquidas quanto hoje, né? Hoje a gente tem concorrência é, demais no nosso coração de pai, né? demais, Concorrências demais. relacionadas ao trabalho, à performance, à vida, a tantas E coisas, até as mas vozes que entram dentro da nossa casa. é, Entram muitas vozes dentro da nossa casa. Muitas vezes os nossos filhos estão sendo educados por terceiros. E esses terceiros não significa que é somente a escola ou uma pessoa que cuida deles, mas os próprios jogos, a própria TV, essa questão da internet é tão desenfreada do jeito que está hoje. Então, hoje em dia, eles têm recebido muitas vozes. E aí, como eu estava dizendo anteriormente, essa inversão de valores, né? Que aconteceu é como se nós tivéssemos saído, né, de uma família completamente repressiva para uma família permissiva. Só que o que acontece? Esse modelo de família anterior, ele era questionado, Ismael, porque realmente tinha muitas coisas difíceis, né? A hierarquia ali, os pais eram muito severos, a mulher não tinha voz, várias coisas aconteciam, né? Realmente esse modelo começou a ser questionado e precisavam haver mudanças. Mas sabe qual que foi o problema? O problema é o mesmo que acontece nas mais diversas esferas. Quando algo é questionado, ao invés da gente aproveitar aquilo de bom e descartar só o que é ruim, a gente joga tudo fora. E aí, jogando tudo fora, as coisas boas também vão sendo jogadas fora. E naquela família, né, de antigamente, existia o respeito, existia essa questão da voz, da autoridade dos pais em casa. E tudo isso foi sendo jogado fora, por quê? Porque resolveram que a família teria que se comportar de uma outra forma. E é essa uma das causas maiores da desobediência. Por quê? Porque da família repressiva a gente mudou para permissiva. E o que é uma família permissiva? Os pais permissivos, eles abrem mão hoje da autoridade e eles colocam o filho na posição de autoridade. Aí, muitas vezes, eles falam, não, eu não faço isso. Quantas vezes eu já ouvi isso, Ismael? Não, eu sou paciente. Quando eles começam a me dar os exemplos, né? Eu sou paciente, eu sou uma mãe paciente, eu sou um pai paciente. Gente, presta atenção. Paciência é diferente de permissividade. A gente precisa diferenciar isso daqui. A permissividade é quando os pais se colocam numa posição assim, ó. Eu não vou frustrar em nada o meu filho. Eu não vou impor limites, eu não posso decepcionar meu filho, eu tenho que ser amiguinho do meu filho, porque se eu não for amigo dele, eu tô tirando a autonomia dele, eu tô tirando a liberdade de expressão dele, e etc, etc, etc. Já a paciência é quando a gente entende e aguarda o desenvolvimento da criança. Seja físico, seja cognitivo, a gente espera e age pacientemente naquelas coisas que eles ainda não dão conta de fazer e não dão conta de se comportar da forma como a gente gostaria. Só que às vezes, é o que eu tenho falado para muitos pais,
o rótulo de ser paciente tem mascarado a permissividade. E aí vem a grande pergunta. Os pais falam assim, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se eu estou sendo paciente ou se eu estou sendo permissivo? Pois E aí é, é uma conte coisa, para nós. é uma coisa difícil da gente falar, porque vai mexer um pouquinho com o coração dos pais. Porque, na verdade, Ismael, somente a partir de um autoconhecimento, né, nós vamos perceber quando nós estamos sendo permissivos ou quando nós estamos sendo pacientes. Por quê? Porque a chave é a motivação. É a motivação. Às vezes, para pensar comigo. A criança está lá desobedecendo, fazendo coisas erradas, mas eu estou tão cansado. Eu trabalhei tanto hoje. Eu não tô afim de corrigir meu filho, eu não tô afim de comprar aquela briga com ele, sabe? Eu não tô afim de gastar energia com a desobediência dele. Então, não, pode fazer, deixa, depois eu resolvo. Não, ele tá fazendo, não, preocupa não, ele tá na TV? Não, preocupa não. Ah, ele quebrou aquilo ali, ele fez, tá bagunçando, tá jogando. Não, eu tô tão cansada, eu não tô afim. Então, a diferença é a motivação. Por quê? É difícil a gente ouvir isso, mas a motivação, ela muitas vezes é baseada no nosso próprio egoísmo. As nossas atitudes se baseiam naquilo que eu quero, naquilo que é confortável para mim, naquilo que eu quero ou não quero fazer e não naquilo que deve ser feito. Eu recebi autoridade para ensinar e educar os meus filhos, mas eu estou tão focada em mim, no meu próprio egoísmo, que eu tenho que fazer do jeito que para mim é mais fácil. Agora Não, já, você tá certíssima, né? É a mesma demanda dos casamentos, né? Outro dia eu mesma postei coisa. que algumas pessoas não gostaram, mas eu postei que o narcisismo é a doença do século, né? Ela é a base, ela é a mãe de todas as doenças, né? E isso é bíblico, né? Tá lá em 2 Timóteo 3. Você tá certíssima. Eu acho que a passividade às vezes esconde, demonstra, né, onde está o nosso coração, né? Quais são as nossas verdadeiras Exatamente. prioridades, né? Porque assim, tá, eu entendo, eu também trabalho muito, a gente está cansado, a gente tem um monte de problemas, mas assim, a gente se esforça tanto para bater uma meta no trabalho, para atender um paciente, para fazer tantas coisas do nosso dia a dia, para malhar, para cuidar, mas às vezes quando diz respeito a ser esse processo de renúncia, né? De tempo, de Sim, espaço, de agendas, de ego, de valores, a gente não consegue fazer esse tipo de a renúncia. gente não Então, abre mão. E né, essa é é a muito diferença tenso. da paciência. Porque a paciência ela é relacionada a se doar. É, A permissividade é para mim, é o meu conforto. Então, se eu não tô afim, eu não vou fazer. E ele que me respeite, porque eu tô cansada, eu trabalhei o dia todo. Agora, a paciência não. A paciência você se doa. Você é intencional com atitudes assertivas. Por quê? Porque você tem aquele objetivo de fazer com que o seu filho cresça, amadureça em obediência, em sabedoria, em caráter, mesmo que aquilo não seja confortável para nós. Mas sabe o que aconteceu? Por que essa permissividade está tomando o lugar da paciência? Exatamente por essa inversão de valores. Porque você foi da época da moral e cívica, Ismael? olha, cantei Você o teve hino, moral e cívica? tive, cantei o Pois hino. é. Ó, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quem tá aí, que foi da época da moral e cívica, escreve aí, eu. Escreve É, aí, eu quem, da época da moral e cívica. Você vai estar denunciando aí a sua idade. Mas o é, pessoal da época da moral e cívica, eles respeitavam os pais. Os pais mandavam na casa. Mas com essa inversão de valores, sabe o que aconteceu? Os pais resolveram ser amiguinhos dos filhos. Esse é o outro problema. O outro problema que compromete o fator obediência dentro de casa. Por quê? não, Porque a... o André, assim, eu sei que sou você da área de educação, né? Falar as coisas aqui, mas Ah, meu Deus, lá é vem. muita autonomia para quem não deve ter autonomia, né? Então, assim, outro dia eu vi uma É isso. discussão, outro dia eu vi uma discussão interessante. Eu fiquei pensando, era uma turma de universitários,
foi alguma coisa na internet, não vou citar onde não. Eles estavam fazendo um movimento para eles imporem ao professor de física lá da faculdade, da graduação, quais seriam os temas que eles gostariam de estudar, entendeu? Ah, O que eles achavam que era certo, etc e tal. Então eles que estavam top! montando um coletivo, porque os alunos que deveriam decidir o que eles deveriam fazer e estudar e o que eles aceitavam ser ensinados e etc e tal. Então, assim, eu estou num exemplo assim, né, desse excesso de autonomia, né? Você vê como que né, a hierarquia, né, essa ideia do professor, do mestre, ela está Sim, embutida. E quando a gente fala de crianças, né, dessa questão das estruturas, as estruturas elas pulverizaram-se, né, André? Você falou da educação moral e cívica, mas as estruturas eram muito fortes, né? O Bauman foi o cara que mais falou isso, né, no Identidade e Vida. uhum, Né? Ele falou que, quando ele fala que pulverizou-se a ideia de família, de Estado, de organizações, de igreja, da autonomia, né? exatamente. E está sobrando só a família, né? O que está sobrando é só a família. Aí você acabou com o resto, você deixou a criança solta, porque às vezes o pai ele era fragilizado, mas as outras coisas faziam um certo balanceamento ao longo do tempo, né? Sim, sim, Mas hoje não temos essas outras coisas, né? Hoje é você e você, então é tenso, né? exatamente. Exatamente. E na verdade é tão interessante a gente pensar que a Bíblia, né, que é o livro mais lido do mundo, ela traz os princípios necessários para que a gente possa ter um embasamento para a educação de filhos. Então, lá em Colossenses, por exemplo, né, diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Em tudo, não diz assim só quando te agrada, só quando for confortável para você, não é verdade? Só que o que acontece? Como houve essa inversão de valores, né, e os pais passaram a ser amiguinhos dos filhos, então esse princípio de autoridade que foi dada por Deus começou a ser descartado, deixado para lá. E aí acontece isso que você disse, né? Os alunos querendo escolher o que eles vão estudar, não aceitando determinadas coisas. Só que o que a gente precisa entender do que é feita uma família. Do que é feita uma família? A família, ela é feita de autoridade e vínculo entre pais e filhos. A amizade, ela não pode ser um ponto de partida para educação de filhos, mas não pode mesmo. Quando eu digo ponto de partida, eu não estou dizendo, Ismael, para os pais, vocês não têm que ser amigo dos seus Ah, filhos, que essa amizade não é isso. Eu estou dizendo que ela não pode ser o ponto de partida. Não é isso que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Então a amizade, ela vai acontecer naturalmente, no momento certo, por um vínculo de confiança, um vínculo de autoridade. Mas a gente precisa entender que nós estamos, como pais, nós temos essa missão de levar os nossos filhos da inocência, da insensatez, para a maturidade e para a sabedoria. Nós temos que levar os nossos filhos, eles passam por fases, e isso dá uma outra live. As fases do desenvolvimento, o que eles aprendem em cada claro. fase, né? E a amizade não é nessa primeira infância. A amizade não é enquanto eles estão nessa primeira e segunda infância. Por quê? A psicanálise fala que esse é o tempo da lei inconsciente, né? A lei que interdita, né? Então um assunto. Eu não sou psicanalista, não, mas o Lacan ele foi genial nessas, na questão do significante do nome do pai, né? Desse simbolismo todo, que eu acho que ele Sim, vai na mosca, né? Mas continua falando aí. exato. Não, e aí eu ia dizer o seguinte, né? Muitas mães ou pais, né? Eles lamentam muito, principalmente quando o filho vai chegando na adolescência, né?
E aí eles começam a ficar pensando, onde foi que eu errei? Por que o meu filho não entende? Por que ele está apresentando determinado comportamento X, Y, Z, né? Eles não conseguem entender por que esses filhos não conseguem controlar muitas vezes a impulsividade. Eles não pensam nas consequências a longo prazo, né? E na verdade, tudo isso está relacionado a estas questões que foram acontecendo na primeira e na segunda infância, dessa autoridade que foi perdida, desses princípios e valores que deixaram de ser ensinados de forma firme, mas amorosa, né, colocando limites mesmo, e também dessa imaturidade do cérebro, que ainda não está preparado para se comportar de uma forma adequada, da forma adequada que muitas vezes a gente espera, porque às vezes a gente acha que a criança tem que ser um mini adulto, né? Tem que fazer, tem que pensar de forma lógica e etc. Eu fico observando, Ismael, alguns pais falando, nossa, mas o meu filho, minha filhinha de 1 ano, de 2 anos, ela faz assim, assim, assado, isso é um absurdo. E aí eu tento explicar para ela, ela não entende. Gente, raciocinar com uma criança de 1 ano é a mesma coisa de raciocinar com o vento. Não é assim. Crianças de primeira infância, menores, você lidera. Você precisa liderar com amor e gentileza, nada de agressividade, etc. Mas você precisa liderar. Agora tem pais que ficam, não, porque ele não quer fazer isso, ele fala não, e aí eles vão transferindo essa autoridade, eles deixam de liderar os filhos. E sabe o que é mais interessante? Lá em Colossenses também, o versículo continua falando assim: pais, não irriteis os vossos filhos. E muitos pais não entendem esse versículo. Eles acham que, não, então eu não posso corrigir, eu não posso colocar limite, porque senão meu filho vai ficar irritado. E isso não tem nada a ver. Existem várias formas com que a gente irrita o nosso filho. Uma das formas, por exemplo, de irritar os nossos filhos é aquela famosa frase que a gente vive falando, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma maneira de irritar os filhos, porque se nós somos o modelo, se nós somos o exemplo, se eles estão aprendendo com a gente, e aí o tempo todo você está ali falando o que eles têm que fazer, mas eles veem na nossa vida um outro comportamento totalmente diferente, nesse momento nós estamos irritando os nossos filhos. Não, e criança é perita em saber das fake news dos pais, né? As crianças, elas começam a ter essa percepção. News, vou usar isso. Não, mas é fato, a partir de 3 anos, as crianças já começam a ter uma percepção muito maior, né? Muito maior. E esse processo gera muita confusão, porque Sim. o processo cognitivo de aprendizado, né? Ele é um processo cognitivo comportamental, né? Para criança é cognitivo e comportamental. Então, assim, a ideia tem que ser acompanhada do fazer ideia, né? Do concretizar a ideia. Se tem uma dissonância nisso, você já incute uns valores estranhos, né? Você já ensina para a criança que o cognitivo não precisa vir acompanhado do comportamento, né? Nossa, isso envolve o que a gente define como ética, como moral, com tantas coisas que a gente preocupa lá na frente, mas que a gente não entende que isso é formado ali, né? Que isso já começa a ser estabelecido ali. Então, é uma coisa simples, né? Mas se a gente mente para a criança, a gente tem um problema muito sério, né? Que é a construção de valores, né? De bens comuns que são muito superiores lá na frente. Então é tenso. Exatamente. É tenso, André. É tenso. É tenso. Eu falo assim, diga que errou, mas não minta, entendeu? Exatamente. Aprenda a pedir perdão, né? Mostre as suas fraquezas. Crianças, filhos que participam das dificuldades dos pais, mas esses pais são emocionalmente saudáveis. Esses pais mostram para os filhos que têm dificuldades, sim, que a vida não é tão simples assim, mas que juntos é possível caminhar,
que juntos é possível vencer as dificuldades, esses filhos crescem emocionalmente saudáveis. Agora, tem pais que permanecem o tempo inteiro dando mau exemplo, reclamando, sendo permissivos, falando tantas coisas que não devem ser ditas. Eu acho tão engraçado, Ismael. Às vezes eu converso com algumas mães e aí elas vêm falar assim, não, porque eu já até falei com meu filho, que a diretora da escola dele, não sei o quê. Eu falo assim, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem escolheu a escola? Foi seu filho ou foi você? Ah, foi eu que escolhi. Então, resolve com a escola. Seu filho, você não tem que resolver com seu filho. Problema de adulto, resolve com adulto. Criança é criança. Quando os pais, por exemplo, se posicionam falando mal de outras pessoas, falando mal das autoridades, falando mal das escolas, de fato, eles estão ensinando de forma clara para os filhos que eles não precisam respeitar a autoridade. Eles estão ensinando que o que eles pensam é mais importante do que chegar a um diálogo, a uma conversa. Eles estão desautorizando a escola e aí a criança fica dividida. Ela não sabe se ela acredita nos pais ou se ela obedece à escola, que também exerce um papel de autoridade sobre ela. Ou seja, é muito difícil, porque uma coisa que os pais precisam aprender, pais, por favor, guardem isso na mente. Vocês precisam aprender a separar o seu sentimento do comportamento da criança. A criança vai se comportar ou com um mau comportamento ou com uma meninice mesmo, que é coisa de criança. Vocês não podem levar isso para o lado pessoal. A criança só pode ser criança quando existe um adulto. Só que às vezes, Ismael, os pais estão se comportando como crianças. Os filhos fazem determinadas coisas, eles levam para o lado pessoal, eles se sentem profundamente ofendidos. Não, é interessante. O comportamento do filho. Não, você vê mães em crises de choro, Em crise. porque crianças de 2 anos, 3 anos deram sentenças que elas aceitam como narrativas líquidas e claras, como vereditos psiquiátricos sobre quem eu não te amo mais, eu não te amo mais. Pronto, a mãe fica arrasada. Sobre quem elas são, né? Eu te odeio, ou você. Então, assim, mas é inacreditável, parece uma bobeira, mas isso acontece todos os dias, né? Assim, às vezes eu atendo, né? Mães que chegam em prantos, mas por quê? Porque uma criança de 2 anos define quem ela é, né? Ou seja, tem um problema ali estrutural, né, dos pais, então, tenso. Exatamente. Exatamente. Mas, E hoje, como os pais têm menos tempo para ficar com os filhos, que é um outro problema que normalmente acontece, né? Porque antigamente as famílias, elas não tinham todas essas vozes que nós já comentamos anteriormente, né? Não tinha todo esse estímulo, todas essas facilidades e etc. Então os pais chegavam, eles se sentavam à mesa, eles conversavam, eles tinham oportunidade de olhar olho no olho, eles tinham oportunidade de conversar para tentar entender o que existe ali dentro do coração da criança, né? Mas não, hoje em dia é aquele fast food, né? Em todas as áreas, né? Ou seja, o tempo todo nós estamos apressados, sem tempo para os nossos filhos. E aí o que acontece? Em alguns, isso tanto faz como tanto fez, em alguns pais, eles acham, não, meu filho tem que entender o meu momento e pronto. Agora existem outros pais que se sentem tão culpados que eles começam a super proteger, para tentar compensar a ausência, enche de presentes para tentar compensar a ausência. E isso não funciona, porque do que é feito uma família, volto a falar, de autoridade e vínculo. E vínculo só é construído numa relação de confiança. E relação de confiança demanda tempo. Então, como que nós vamos conquistar a obediência dos nossos filhos sem vínculo, sem relação de confiança e muito menos dedicando tempo para eles? Então, a gente pergunta, meu Deus, mas por que o meu filho me desobedece tanto, né? Ou seja, está precisando da gente voltar os nossos olhos para nós, como pais, como espelho, para ver que tipo de comportamento nós estamos tendo, para ver se os princípios e valores que nós queremos imprimir no coração dos nossos filhos, primeiro estão sendo vividos por nós.
Aí alguém pode dizer assim, Andreia, mas eu erro, eu sou falha. Eu também, viu, gente? Eu também sou falha. Todos nós, De né? vez em quando eu passo muito aperto aqui com os meus pequenos. Às vezes eu me pego fazendo coisas que eu falo, Andreia, para com isso, você ensina sobre isso, olha o que você está fazendo. E acontece. Acontece porque a gente é humano, é humano. Mas o mais importante, Ismael, não é o problema não é errar. É você entender que você não precisa ter compromisso com seu erro. Essa que é a questão. Você não pode ter compromisso com seu erro. Não, o erro Porque não se é você super ficar bonder, né? mantendo... O erro Oi? não é nenhum lugar de permanência, né? De residência de ninguém, né? Então, assim, a gente constrói. E é bacana, né? Porque hoje, assim, hoje está mais fácil, né? A gente hoje tem processos. A gente está aqui numa live conversando, né? A gente tem Olha onde só. buscar ajuda, né? A gente tem onde ter uma estrutura, né? Antes, às vezes, a gente tinha padrões de famílias doentes e eles iam se repetindo, né? Então, assim, tinha vantagens, mas como você disse bem, tinham desvantagens, né? Porque os sistemas também muito fechados, eles perseveravam, né? Aqueles padrões de comportamentos de família, que eles iam se Uhum, perpetuando sem uma luz externa que pudesse clarear, né? Hoje a igreja, exatamente. hoje o conteúdo, o conhecimento, as próprias escolas estão aí para poder ajudar, né? Então, melhorou, gente. Exatamente. Algumas coisas melhorou, sim. Sim, algumas coisas melhoraram, mas a gente precisa entender o seguinte: muitos pais eles não entendem que existem formas, sim, de educar os filhos. Existem maneiras, existem princípios, existem métodos. Sim, Método é uma coisa, princípio é outra, mas os princípios eles vêm sustentando esses métodos sim. que são práticas que nós temos que ter no dia a dia para poder conquistar a obediência dos filhos. Agora é tão interessante, Ismael, porque assim, como eu te disse hoje mais cedo, né? Eu acho que eu precisaria de umas 3 lives para poder dar assim tantos exemplos de coisas que a gente pode fazer e que são tão simples e que às vezes Sim. é aquele pequeno ajuste, sabe? No coração dos pais que vai provocar uma mudança tão grande na casa. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, e pensar na forma assim, na verdade, assim, qual é o problema então? Por que os meus filhos me desobedecem tanto? Existem várias situações que contribuem para isso. Uma nós já falamos, que é a questão, né, de ser amiguinho dos filhos, da inversão de valores. A segunda forma nós já falamos que é a própria imaturidade cognitiva e tantas outras situações que nós já pontuamos. Mas é tão interessante que um dos principais problemas que muitos pais não entendem e não percebem, que é o fator assim que eu posso dizer como principal que influencia na desobediência dos filhos, é que a questão não é só o comportamento, mas a condição que gera esse comportamento. Não é só regra, disciplina, castigo, disciplina positiva, tem tantos métodos hoje, não é só isso que vai alterar o comportamento. É tão interessante que você fez um vídeo, Ismael, no IGTV, falando sobre o coração. Eu assisti esse vídeo, eu falei assim, gente, o Ismael começou a desvendar nesse vídeo aqui os problemas da obediência das crianças. Esse vídeo que você fala, né, no seu Instagram sobre o coração, Foi hoje porque de manhã. exatamente, olha só, eu Interessante. assisti agora à tarde e eu falei, gente, olha aqui, o Ismael tá falando, tá desvendando, porque é tão bacana. O Paul Tripp, ele tem um livro, ele é fantástico, ele tem um livro que se chama Desafio aos Pais. O autor se chama Paul Tripp, eu indico, comprem, leiam, porque assim é esclarecedor. E ele fala muito sobre o coração. E ele fala sobre estas questões que você pontuou lá no vídeo, né? Ele fala muito o seguinte, que assim como o coração do adulto, ele foi afetado, né, com a queda, pelo pecado, o coração da criança também. Então, se Sim. o coração da criança foi afetado, a verdade, a estultícia está no coração da criança. Então, a mudança, ela só pode ser duradoura se ela vier de dentro para fora.
Só que o que que acontece? Os pais estão focados hoje em corrigir o comportamento, mas estão se esquecendo dos princípios que alcançam o coração. Fala um pouquinho, Ismael, sobre o que você falou do coração, porque eu achei fantástico. É porque o que eu estava falando do coração, o coração na Bíblia, ele não é só o coração bombear, como a gente pensa, né? O coração, ele envolve as nossas inclinações mais profundas, né? Sim, sim, Os nossos apontamentos, né? A nossa adoração. Então, o coração, ele tem uma característica na Bíblia que ele é cognitivo, ele é racional, sim. A ideia do coração passa pelo intelecto, pela mente, mas ela é muito mais profunda do que isso. Ela tem a ver com uma entranha, com a cárdia, né? Com uma coisa muito profunda, que é para onde a gente está apontando toda a nossa natureza como pessoas, né? Que é o conceito de cosmovisão, né? O conceito de cosmovisão é exatamente, exatamente esse conceito, né? Quem o meu íntimo, o meu ser, de onde nascem as fontes, para onde eu aponto, né? Quem eu adoro e por aí vai. Então, assim, a gente exatamente. tem aí quando a Bíblia fala que o enganoso é o coração, ela está dizendo nesse sentido. Quando a Bíblia diz que do coração procede as fontes da vida, ou seja, o coração é muito mais do que o cérebro, né? Porque ele tem Sim, uma dimensão espiritual, né? Ele tem uma exatamente, dimensão da queda. Se a gente falasse para uma exatamente. pessoa que não entende a queda, ela fala assim, não, o coração é o cérebro, e ponto. Uhum. Vocês estão falando do cérebro, vocês estão falando do... É porque na época achavam que os sentimentos eram no coração, mas é simplesmente o cérebro. Não. Nós acreditamos que o termo bíblico de coração, ele é mais do que isso, porque ele fala da queda, né? Ele fala da Isso, necessidade do ser humano ter o apontamento espiritual correto. E se ele não tiver o apontamento espiritual correto, toda a outra base dele não vai funcionar, né? Cognitiva, comportamental e por aí vai. Aí entra o que a gente começou a falar, né, no início, do narcisismo, né, de isso. como que se constrói Das tudo, né, paixões que das estão no nosso paixões. próprio coração. Né? E quando eu vi você falando sobre isso, eu falei assim, gente, olha que bacana, porque tem momentos que parece que os filhos, eles vão nos levar à loucura, né? Eles resistem de todas as formas. Eles são impulsivos e a gente fala, meu Deus, o que que é isso? Só que o que a gente precisa entender como pais é que não basta tentar resolver o comportamento sem considerar a condição que leva as crianças a fazer isso. Porque regra pela regra, ela é vazia de significado. A regra É, ela só vai ter sentido quando os princípios vêm embasando essa regra. Então, o que que acontece? Quando você fala do coração, né, a Bíblia também diz que é só a palavra de Deus que é aquela que consegue remover essa sujeira. É só a palavra de Deus, com os princípios que estão ali dentro, que conseguem nos mostrar quem realmente nós somos e quem nós devemos ser. É isso. Então, o que que os pais têm que fazer? Os pais precisam ajudar os filhos a amadurecer e ter discernimento e conhecerem a sua identidade. É isso que precisa acontecer. Não adianta. Você pode usar todos os tipos de metodologia, bronca, disciplina. E isso, sabe o que vai acontecer? Você fazendo assim, você vai mudar o comportamento superficial. A criança muda o comportamento ali naquele momento. Por quê? Porque ela se sente às vezes ameaçada. E quando a gente se sente ameaçada, a gente ativa o nosso sistema de defesa. Então, ativando o sistema de defesa é como se a gente falasse assim: peraí, deixa eu obedecer aqui, senão vai dar ruim para mim. É como se fosse uma mentalidade de escravo mesmo. Aí a criança obedece, não é por amor, não é pelo vínculo, não é porque ela fica triste de entristecer o seu coração como mãe, como pai, mas ela obedece com uma mentalidade de escravo. Ou seja, deixa eu obedecer aqui, senão vai dar ruim para mim. Mas eu é, não estou dando com nada disso, né? exatamente. E a criança pode ser coparticipante disso, né? De dentro da linguagem Uhum. dela, entender os porquês, né? Entender que, assim como Deus tem, né, mandamentos que não são penosos, de que ela possa entender que há uma lógica, né? A gente tem que saber Sim, explicar, né, André?
a gente tem que saber mostrar, né? E volta a mesma coisa que a gente falou, né? Do cognitivo, do comportamental. E no nosso caso, né, que é cristão, de acreditar também que a gente precisa de ensinar a criança a fazer o apontamento espiritual correto, né? Agora aqui, André, a gente está Exato. caminhando aqui para o fim, deixa eu já abrir aqui para perguntas. Verdade. Nossa, eu já vi tantas aqui, Ismael. Uau, separa aí para nós. Quem quiser perguntar, mande aí na linha do tempo. Deixa eu ver aqui na caixinha se tem alguma aqui também. Mas vão perguntando aí, gente. Aqui tem uma aqui, olha. Ideia, olá, doutor Ismael. Meu filho. Opa, peraí, sumiu. Meu filho. Ai, gente, sumiu. Eu Cadê? não voltei, Tá. eu que estava mexendo aqui. Ah, meu filho tem quase 5 anos e minha dificuldade, juntamente com meu esposo, é a comunicação. Fomos criados com disciplina rígida, apanhando sempre, e nossa dificuldade é não agir. Olha isso, Ismael. Que interessante esse comentário. Ou seja, todo aquele autoritarismo, toda aquela disciplina rígida, tudo aquilo que eles viveram, colocaram aquelas marquinhas que você Cicatriz. citou, as cicatrizes. E aí agora eles têm dificuldade de corrigir corretamente por medo ou de serem rígidos demais, ou de repente não querer que os filhos passem pelo que eles passaram. E a É, partir do momento que eles querem que os filhos não passem pelo que eles passaram, acontece essa distorção de autoridade. Então é uma linha muito tênue que a gente precisa fazer uma investigação clara sobre os caminhos que essa educação tem seguido, porque a cura precisa acontecer primeiro no coração dos pais, para que a comunicação seja assertiva com os filhos. Nenhuma dependência emocional e nem também uma rigidez desesperadora, né? até fixei aqui o Insta da André, viu, gente? Porque depois quem quiser pode tirar dúvidas, trocar ideias com ela lá Sim, no Instagram dela. Ela vai abrir a caixinha ótimo. de pergunta dela lá também. Tem que abrir, André. Você tem que abrir a sua caixinha de pergunta. Você sabe que Ai, meu Deus. eu estou há Ah, 2 anos e meio, todos os dias com caixinha de pergunta. Engraçado. uau! É Eu vou bom. abrir, gente, pode deixar. Vou abrir, vocês Larga de, perguntem à larga de vontade. cuidado para a caixinha de pergunta. Abraço, viu, Pode Vladimir, deixar. Daisy, a galera aí. Ó, Mais alguma perguntinha? eu acho que tem umas aqui, né? Mas é, até que idade os filhos devem obedecer os pais? Bem, depende do Olha, conceito de obediência, né? É, exatamente. mas os filhos devem sempre obedecer os pais, né? Lógico que isso vai transicionar progressivamente em uma autonomia, né? Sim. Mas, É mas porque tem diferença, Ismael, a obediência e a honra. Tem diferença, agora né? esse espelhamento é muito difícil de definir, né? Uhum. Mas o adolescente na transição dele, ele já passa a gozar mais dessa autonomia. Deixa eu ver aqui, se tem alguma pergunta aqui. Estou com dificuldade, minha filha, reclamando muito da vida, que eu mostro que há tanta coisa boa para se alegrar, ela continua descontente. Ó, tem que olhar, né, André? Às vezes a pessoa está com problema psiquiátrico, com uma depressão, está com uma disfonia, né? Exatamente. E aí você não Exatamente. tem que ter medo. Até não vai dar tempo, né? A gente tem transtornos de comportamento, transtornos emocionais em Sim. crianças, os pais têm muito medo de tratar. Mas assim, se precisar, a gente vai no psicólogo, vai no psiquiatra, né? Já recebi, Ismael, diversas mães que falam: não, eu não quero levar o meu filho porque eu tenho medo de que ele vai ter que tomar remédio, É, etc, etc. Então ainda existe essas situações, tomei né? muito remédio, viu, gente? Tomei remédio demais quando era pequeno. Eu fui em tudo quanto é médico possível que vocês possam imaginar. E eis-me aqui. Então, se não me matou, tomar os Tá remédios que eu tinha vivo. que tomar quando era na infância. Então, assim, E a gente precisa ter esse discernimento enquanto pais, né? O que é desobediência pelo fato da tolice, né? Do mau comportamento, o que é uma meninice ou o que é uma patologia. Existem situações que vão precisar, sim, de é, intervenção de um médico, de um psicólogo. Tem situações que vão precisar, com certeza. e aí você vai no psiquiatra infantil, viu, gente? Procura ajuda, não deixa correr solto, né? Por favor. Principalmente adolescentes, onde a gente já tem
A gente medica crianças antes da adolescência, né? Mas principalmente na adolescência, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente tem tido um pico muito grande de suicídio, É. de problemas, né? É... Aqui, ó, para terminar a última, que aí a gente encerra, sobre a vara, né, gente? Olha, nós Uau! temos que entender os contextos, né? Assim, É verdade. por, por um entendimento às vezes equivocado, a gente acaba acreditando que a Bíblia nos orienta a ter uma disciplina agressiva, né, fisicamente com as crianças, né? Mas nossa, eu não acredito nisso, né, Andréia, né? Então, assim, lógico que às vezes é necessário firmeza. E essa firmeza física, ela é importante de acontecer, né? Mas não precisamos ser agressivos fisicamente para que isso aconteça, né? Então, assim, eu sei colocar as minhas meninas no lugar, sei ser intenso fisicamente e emocionalmente, sem agredi-las, né? E o meu filho também, eu tenho um especial que ainda é mais difícil, porque às vezes eu Uhum. percebo que ele não está entendendo o que está acontecendo. Então, é um trabalhinho Aham. ainda mais complicado. Mas é Uma isso, né, coisa que André? a gente Fala tem aí. que ter, uma coisa que a gente tem que ter em mente, Ismael, são os passos que a gente tem que seguir, né? Primeiro a gente ensina a criança, depois a gente treina, porque o treinar é diferente do ensinar. Você que pratica, né, essa atividade física que você treina aí, primeiro você foi ensinado e agora você vem treinando, né? Então primeiro a gente ensina, depois a gente treina, depois a gente encoraja e por último, lá nos finalmente, dos finalmente, depois que você já ensinou, que você já treinou, que você já encorajou que ele vai dar conta, aí você corrige. E qual é o modelo de correção? Ah, eu vou usar a vara porque a vara é o mais fácil, né? E a Bíblia fala que eu posso usar. Gente, é como o Ismael disse, nós precisamos entender, né, essa correção física como algo que não pode ser a sua saída imediata. Não é assim. Até A porque correção física ela pode provocar marcas emocionais e físicas. não, e até Então, muitos porque pais recorrem a essa correção devido à facilidade. Não, corrigir ali acabou, é né? mais do que Só isso, que isso né, não André? é assim. Às vezes ela nasce não de um momento de calma, ela nasce porque a gente está nervoso, a gente está descompensado, né? E aí, assim, a gente está tomado pela raiva, né? Então, assim, esse aqui Exatamente. é o problema. Não é, você não vê ninguém, às vezes, de maneira tá calma e tranquila, falando, vou Não, disciplinar. É raro. Não vou dizer que não tem, é raro. Então, pode assim, a gente também acontecer. tem que refletir. Mas olha só, tem que terminar. Eu também tenho outra coisa lá Tanta coisa depois. para falar, né, Ismael? Nossa, Mas gente, assim, vou precisam de deixar três aqui, ó. lives. Eu vou deixar a live salva. Vou Ótimo. marcar a Andrea. E aí já fixei aqui o Instagram dela. Vocês vão lá, entra no Instagram dela, vai abrir a caixinha de perguntas. Viu, André? Você abre agora. Por Vou abrir 24 horas você abre agora. essa caixinha aí. E aí vocês tiram a dúvida. Agora. E aí vocês tiram a dúvida dela. Combinado. Gente, dá um print aí. Marque eu e a Andrea. Compartilhe a live. Uma forma de você sempre ajudar alguém que faz um conteúdo é você É compartilhar. verdade. É muito bom compartilhar, porque você faz com que a pessoa que deu o seu precioso tempo, ela também tenha um retorno sobre isso. Então, que Deus, né, abençoe a Andréia. Vamos fazer outras, Andréia. Em nome de Muito Jesus, obrigada pelo eu que convite. Fiquei agradeço. muito Manda um feliz. abraço para o reverendo Jimmy Carter. Manda um abraço para minha amiga Simone. Mando sim. É, E foi um Então, assim, prazer. Muito obrigada. então vamos na fé, viu, gente? Deus abençoe. André, quer deixar alguma consideração final, indicar alguma coisa, falar alguma coisa sobre você, como é que você trabalha, as pessoas, como é que elas te acham, sei lá o que da vida? Conta Então, aí. gente, meu Instagram, @Deia Carter, já está aí fixado. Eu montei um curso, uma jornada de educação de filhos, onde eu ensino diversos assuntos para os pais sobre educação de filhos, inclusive sobre como trabalhar os princípios para conquistar a obediência. Já já vou estar abrindo a minha próxima turma, né? Então fiquem atentos ao meu Instagram. O livro, né, que eu gostaria de indicar e que é fantástico é esse do Paul Tripp, Desafio aos Pais, Depois que eu você já comentei posta com nos vocês. stories e me marca para eu poder Posto. compartilhar.
Tá bom? Ótimo, excelente livro. E eu queria finalizar deixando uma frase que é muito importante que está nesse livro, né? Eu vou até ler essa frase. Ela diz assim, ó: as regras não têm poder para libertar os filhos. Os princípios que embasam as regras constroem pontes para as regras serem cumpridas. Então, se nós queremos uma ponte para ter acesso ao coração dos nossos filhos, nós devemos ensiná-los por princípios e não regra pela regra, porque ela é vazia de significado. Verdade. E aí, gente, um abraço para vocês. Um Obrigadão, André, de abraço. novo. Vou deixar salvo aqui. Deus abençoe. Boa noite, sextou amanhã. Juízo no fim de semana. Tchau, gente. Por favor. Tchau. Tchau.